Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mário Rodrigues aqui no seu portão novamente. Dia sim, dia não. Mário no seu portão, com dicas de vendas e negociação. São 8 horas em ponto. Hoje é dia 21 de setembro e é um prazer estar aqui com você para mais um cafezinho. E o nosso papo, nosso ritual de empoderamento, sempre com convidados especiais, assuntos especiais que eu trago para você aqui. Sejam todos bem-vindos. Nautibeli acabou de entrar, que bom ter você aqui, que bom ter vocês aqui. Tragam as suas equipes, tragam seus amigos, suas famílias, porque, como eu sempre digo, no nosso ritual de empoderamento, tratamos dentre várias coisas da linguagem positiva e é importante que a gente mantenha todo o ambiente positivo. Então, quanto mais gente estiver conosco aqui, maior esse movimento de positividade, maior esse movimento de empoderamento. Então, aproveita, dá tempo ainda, estamos começando agora, manda o seu convite. Hoje nós temos um convidado especial aqui conosco, Elias, nosso querido amigo filósofo, volta novamente para falar sobre a filosofia nas vendas, sim. Porque quando eu montei o método de vendas, o método exclusivo do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, é claro, me baseei nos métodos já consolidados, como Solution Selling, Spin Selling, dentre outros. Mas eu fui à psicologia, fui à filosofia, fomos buscar ferramentas da programação neurolinguística, entender, por intermédio da neurociência, o comportamento e todos os desafios e como nós lidamos com isso, para então melhor embasar cada técnica do método e entender cada comportamento. O Sandro, agora sim, Sandro, agora eu sei que é você, meu amigo, que bom ter aqui. Quando eu falei aqui a Nautibeli, o Sandro, meu querido amigo, seja bem-vindo, que bom ter você aqui, legal demais. E o Elias já está conosco, já vou convidá-lo para entrar daqui um segundinho. Estamos aguardando também o restante da turma que está preparando o café para entrar conosco aqui. Então, enquanto isso, pega seu cafezinho aí, porque hoje o papo tá prometendo, hein? Ana, passa um cafezinho pra gente. Sandro, olha a louça, Sandro, mas fica com a gente aí. Bota o celular do lado aí, fica conosco aqui. Que bom ter vocês aqui. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos lá, eu tô vendo aqui, é difícil, às vezes vocês me perdoem, eu dou um silêncio aqui, eu fico tentando ler aqui o que entra e as letrinhas miudinhas, mas estou aqui com vocês, ótimo. Vamos começar então a relembrar aquilo, porque começa uma nova semana, não é? Hoje é segunda-feira, estamos reiniciando um novo ciclo. E para que você tenha um ótimo ciclo, então já começa com o pé direito, já começa empurrando. Porque começar sendo puxado, as coisas às vezes ficam difíceis no meio do caminho. Então começa... tá sem café hoje. Não tem problema, a gente divide o nosso café aqui, meu querido Elias. Wagner Delarina, meu querido companheiro, também acabou de entrar aqui. Bom dia, Wagner. Wagner, você entrou e eu já pedi o café para Ana. Já estamos aqui, olha, todos empenhados. Então, pessoal, para a gente começar bem esse ciclo, para a gente começar bem a semana, ritual de empoderamento, lembrando, 3 variáveis simples para você mudar o seu estado ou fazer a manutenção do seu estado positivo, assim. Em fração de segundo. Por vezes é muito desafiador. Esses dias eu estava, inclusive, discutindo, meu querido companheiro Wagner está com a gente aí, estava falando com ele, puxa vida, Wagner, hoje tá um dia desafiador. E quando vem o desafio, a gente sente o peso. E como por vezes é difícil, Andy, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Por vezes é difícil
Né? É um desafio importante fazer um simples gesto, né? Manter a fisiologia positiva, um sorriso. Mas é incrível quando a gente consegue, a gente já percebe os benefícios. É quando os humores começam a ficar melhores, quando os líquidos, né, que é o significado de humor, começam a melhorar. E você percebe que quando você fica ali morocochô, você está, na verdade, se intoxicando. Quando você força a barra, porque às vezes é uma forçada de barra, né, para melhorar, muda a fisiologia, muda a linguagem, você imediatamente começa a produzir coisas que te desintoxicam. Mas a primeira coisa que vai te ajudar, e é incrível como quando a gente coloca um método em prática, a gente percebe como ele é poderoso. E aconteceu, estava discutindo com o Wagner isso comigo, quando eu sentia dificuldade para sorrir, porque eu estava em meio a uma situação problemática, com várias lembranças muito difíceis, né? E uma coisa vai puxando a outra, e você começa então a entrar naquela... Quanto mais você vai para frente, mais você afunda, né? Então, é uma coisa vai puxando a outra, né? Então você precisa quebrar esse movimento para fazer o contrário. Quanto mais você vai, mais você sobe. Então, ao invés de entrar no movimento negativo, você tem que mudar e entrar no movimento positivo. E se a fisiologia às vezes é um grande desafio, uma coisa que me ajuda muito é o foco. Eu me lembro, mas espera aí, por que eu estou assim? O que eu estou buscando? Não é? O Wagner está dizendo aqui, temos que exercer a paciência e a esperança que tudo vai dar certo. Sorria. É isso mesmo. E aí, por quê? Da onde vem a esperança? Esperança que vem, né, do verbo esperar. Tem a ver, né? Então eu espero que... Mas eu não fico sentado esperando, eu acredito mesmo. E eu vou buscar. Porque essa esperança não é só no sentido de esperar. É no sentido de buscar. Então nós vamos buscar. E quando a gente estabelece foco, a gente consegue buscar a energia necessária para mudar a linguagem, mudar a fisiologia. Tão mágico é isso, que em fração de segundos aconteceu mais uma vez, como todas as vezes acontece na minha vida, e eu convido vocês a praticarem isso, para que seja assim também na tua. Em fração de segundo, o sorriso veio natural. E olha, eu vou te dizer, eu encostei o carro, fiz a minha posição de empoderamento. É incrível como imediatamente os meus humores mudaram. Às vezes o desafio é grande, não é? Porque não é só uma questão de se entregar ao sofrimento, não é? Da tentação de encostar num cantinho, me deixa aqui quieto. Não, às vezes, de fato, as coisas estão ali acontecendo e elas estão ali te desafiando. Não é? Mas lembrar do foco, mas eu não vim aqui para sofrer, eu não vim aqui para ser vencido. Estou sendo desafiado. E ainda que seja vencido nesse momento, eu tenho mais isso e aquilo que vou buscar. E isso não vai ser uma guerra perdida, é só uma pequena batalha. Essa não é uma analogia muito boa, que guerra, batalha, mas quando nós estamos lidando com o sofrimento, sim, isso é uma luta. Então nós lutamos com o sofrimento justamente para não termos que lutar com a vida. Porque a vida não é uma batalha, a vida não é uma luta. Momentos da vida nos propõem conflitos, lutas como essa, né? Assim como nós temos uma série de momentos que nos proporcionam o prazer, a alegria, a satisfação. Eu prefiro então nomear a vida com aquilo que é melhor, porque assim ela se apresenta melhor para mim. Assim ela vem já com um significado melhor e mais positivo. E nós já estamos aqui, portanto, praticando a linguagem positiva. Para quem está entrando aí e não tinha entendido o que é isso, foco, linguagem, fisiologia, as 3 variáveis para a manutenção do seu bem-estar. Dani, que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Né? Se você não tinha entendido o que é isso, então é exatamente o que estamos fazendo agora. Né? Mantendo o foco,
lembrando o que nós buscamos, para onde estamos indo, porque é isso, essa é a nossa âncora, é isso que nos mantém, esse é o nosso trilho, não é? Não deixa descarrilhar, não. Continua no trilho. E quando você faz isso, fica mais fácil, então, recorrer às outras duas variáveis, que é a fisiologia. Se você se lembrar qual é o foco, se lembrar para que você está aqui, afinal de contas, ninguém veio a passeio, né? Se você se der o direito de sonhar, e rapidamente você vai se lembrar que quando a gente sonha, dá o mesmo trabalho pequeno ou grande, então sonha grande. Sonhe aquilo que você vai poder usar durante muito tempo como âncora. Sabe que quando eu tive o maior desafio dessa vida, foi quando eu tive o diagnóstico de uma doença desafiadora. Todos vocês que me acompanham sabem, quando soube do primeiro câncer, foram 2, mas o primeiro foi mais desafiador porque era no cérebro, tinha que fazer uma cirurgia rápida e muito delicada. Guardo até hoje aqui o meu troféu, não é? Mas eu me lembro que eu precisava me agarrar em alguma coisa que fosse um foco significativo. Então eu conversei com Deus, eu gosto de fazer isso, e eu falei para ele: Pai, me deixa ver meus netos. Esse eu quero fazer ainda. E aquele foi o foco que me manteve no trilho. E com isso vieram vários outros sonhos. E é claro, como eu precisava de uma estrutura muito forte, eu coloquei várias coisas como objeto e fiquei focando naquilo, porque aí eu já montei a trilha daquele momento desafiador até o momento em que eu vou estar com os meus netos. Então eu precisava, a primeira coisa, sobreviver. E para sobreviver, algumas coisas precisavam acontecer. E a primeira delas era não me entregar. Então foco foi o que me manteve na trilha, foi a minha grande âncora. E isso, como num passe de mágica, mas é mágico, é sagrado. Não é? Lembre-se, Deus é pai, não é padrasto, e ainda que fosse padrasto, mas que mania de dizer que os padrastos são ruins, né? Linguagem positiva, simples assim, Deus é bom. Não precisa ficar acusando pai, padrasto, madrasta, nada disso. Basta mudar a linguagem, o significado muda, as coisas mudam. E conversando com ele, que é pai, né, eu falei: legal, então eu vou traçar o meu plano aqui. Já estou entendendo que você vai me permitir. Então já me dou por curado. Mas eu teria então que passar por todas as fases desafiadoras. E assim aconteceu. Mas ficou mais fácil mudar a fisiologia. A linguagem mudou. A ponto de, amigos, alguns de vocês que estão aqui, que bom tê-los a todos aqui. Um monte de gente chegou aí. Eu estou falando, não dá tempo de acenar, mas um beijo para todos vocês. Obrigado por abrir o portão para a gente aqui, não é? Então já apareceu aí, olha, a Dani já tinha falado com ela, aí chegou o Fúvio, chegou a Tati, minha querida companheira Tatiana Bota, depois chegou aqui, olha, o Leandro, parceiro também, seja bem-vindo, a Estela, minha querida companheira também, aqui do Instituto, tá sempre com a gente. Às sextas-feiras é dia de Estela, é o dia de Estelar, né, Estela? A Ana, que sempre traz um cafezinho, já me servindo um café e um pãozinho delicioso aqui, que bom. Mas é isso. Então, já falamos do foco, já falamos da linguagem, já estamos aqui praticando a nossa linguagem positiva. E, é claro, tomando o nosso cafezinho. Josias acabou de entrar. Josias, meu querido, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Um grande beijo. Josias, a gente está começando aqui o nosso ritual de empoderamento. Então, já falei do foco, contei uma historinha para dizer como é importante estabelecer objetivos e manter o foco, porque isso é a âncora que vai te manter no caminho. Esse é o trilho que você estabelece, que vai te levar até aquilo que você sonhou e que agora já está planejando e já começou a fazer acontecer. E por fim, para a gente ter o combustível para seguir esse caminho, para ter o combustível
é que a gente, mantendo a linguagem positiva, né, trabalha também os nossos humores, trabalha a desintoxicação, né? Trabalhamos, pelo contrário, a gente produz energia e substâncias boas, benignas que a gente bota na corrente sanguínea e diz para todas as nossas células: legal, tá tudo bem. E aí é com a fisiologia que a gente faz isso e a gente começa sorrindo. Então esse é o momento do sorrisão. Eu quero receber de todos vocês sorrisões. Sil entrou, Sil expositor. Me manda o nominho, porque aí pela foto eu não estou reconhecendo. Me perdoe. Ah, que legal. Josias está mandando sucesso para todo mundo que está com a gente aqui. Obrigado, agradeço e retribuo, meu amigo. O mesmo desejo a você. Então, olha lá. Fisiologia, hora do sorrisão. Mande os emojis. O Wagner já mandou vários sorrisos. Tá difícil sorrir, então vou te dar uma ajuda. É isso mesmo. Porque sorriso, você deve estar rindo de mim aí, não é? É, sorriso é contagiante. Faça isso. Sorria. Sorria porque todos vão sorrir. O Elias já está mandando um sorriso. Estou terminando aqui o ritual, Elias. E eu sei que você está com a gente para você entrar aqui para falar com a gente. Porque hoje é o seu dia. Muitos sorrisos. É isso aí, pessoal. Então, todos sorrindo. Convido vocês, então, agora para você fazer a tua pose de super-homem, tua pose de Mulher Maravilha. Eu vou fazer a minha. Então, a gente levanta. A gente, olha, deu até um calor agora. Vou tirar aqui minha blusa. Mão na cintura. Estufa o peito, barriga para dentro. Bumbum arrebitado. É isso aí. Sorrisão no rosto. Pose de super-homem, de Mulher Maravilha. Que isso vai te ajudar. Vai começar a produzir substâncias positivas. É a hora que você, sem puder, e você diz para você mesmo: eu me amo e está tudo bem. Legal. E a turma vai mandando sorrisões. É isso aí, pessoal. Que bom. Todos empoderados. Ótimo ter você aqui. Se você não convidou sua turma, se você não convidou seus colaboradores, convida todo mundo na próxima. Dia sim, dia não, Mário no seu portão. Quarta-feira a gente vai estar de novo. Quem entrou também foi meu amigo Ricardo Félix. Seja bem-vindo, meu parceiro, camarada. Nós já acabamos de fazer o ritual de empoderamento, mas você sabe que depois fica tudo gravado ali no IGTV. Ou se não, você pode ir buscar lá no YouTube também, canal Mário Rodrigues Venda Positiva. Mantenha-se conosco, vai lá, né? Aproveita, dá seu like lá, segue a gente, coloca o sininho lá para te avisar quando entra coisa nova. Além de ser sempre papo muito bom, porque essa nossa conversa aqui, você ajuda o nosso trabalho lá também no YouTube. A Estela está me perguntando se a camiseta é nova. Essa é uma camiseta antiga, mas que eu não usava há muito tempo, né? Ela tem uma proposta diferente aqui no desenho. Obrigado por observar, Estela. Muito observadora, legal. E Wagner já está mandando os mucos aí, é isso mesmo. Enquanto isso, deixa eu ver se eu coloco aqui também o nosso querido Elias, nosso filósofo que vem também ao seu portão. Deixa eu colocar aqui ele para o nosso papo de hoje. Hoje Elias traz novidades. Novidades que tem assim, né? Uma idade mais ou menos 400 anos antes de Cristo, 200 às vezes, mas pra gente aqui é novidade. Como é que a gente junta isso com o mesmo? Muito bom dia, meu querido Elias. Bom dia, Mário. Bom dia, galera. Tudo bom? Todo Tudo mundo com ótimo. sorrisão aí, todo mundo já fez a posição, acabamos de fazer aí a fisiologia. Quero agradecer aí o comparecimento da Daniela, todo mundo aí. Agradecer o pessoal todo que está me acolhendo aqui no espaço do Mário. Mário, você me ouve bem? A imagem tá boa? Ouço bem. Todos estão vendo. Olha, a Muito imagem bom. estaria melhor se fosse a Daniela, mas vai com você mesmo. Digo, quer Ah, dizer, tá maravilhoso, Elias. mas daqui a pouco nós vamos dar dica aí das lives da Daniela. E como eu falei há duas lives atrás, eu acho que na live passada, que inclusive a Daniela ajudou, estamos aí com logo novo, você viu, Mário? Eu Eu vi, tá falei que ia bonito mudar, mas nós estamos. estamos em transferência. É, a App Parece uma flor de Saúde sem lótus, é acento. isso, Elias?
É, uma flor de lótus. Linda. Tem um nome específico, eu não lembro agora. A minha cabeça para lembrar alguns nomes é um desafio enorme. Olha, quem entrou já está dando bom dia para Lunífero. você também, Elias. Foi Nancy Chaves. Um beijo, Nancy. Seja bem-vinda Ô, também. Nancy, grande Nancy, lá da época. Que beleza, muito bom. É isso aí, gente. Seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho. O que tem a ver com filosofia? Aquele papo de 400, 600 anos antes de Cristo, com o comércio hoje, no século XXI, tudo. E aí a gente vai conversar um pouquinho, vamos falando aos pouquinhos aí, quais são princípios, né, que norteiam a humanidade no sentido geral e que tem a ver com a ideia de uma relação comercial. O que é uma relação comercial? É só a troca de dinheiro, como a gente tem falado aí nas últimas lives? Não. A gente troca necessidades, a gente troca trabalhos, a gente troca empenhos, a gente troca sonhos, a gente realiza desejos e, acima de tudo, a gente resolve problemas. Não é? O comércio é solução de problemas. Né? Um dia a gente vai comentar sobre isso, Mário, mas eu lembro muito que a gente discutiu muito tempo atrás lá sobre a origem da burguesia, lembra? Né? O que é a Pois origem da é. burguesia se não é o comércio? Se não é a prestação de serviço? Se não é você entregar para o outro aquilo que ele necessita num momento importante? Né? É resolução de problemas. Né? Hoje a gente vai tocar no assunto lá dos sofistas. O que é o sofista? Né? O que é a, essa coisa de ter sofisticação, ser uma pessoa sofisticada, principalmente ali Pois no é, começo do sofisticado vem de sofismo, né, Elias? vem de Você me sofismo, surpreendeu exatamente, esses cara. dias atrás, falou, Mário, você é muito sofisticado, sofisticado. Eu falei, caramba, Sofisticado. sofisticação vem do sofismo. Conta pra É. gente, Elias. Pois é, olha, nas últimas lives a gente estava falando lá do Sócrates, né? Sim, Da, dos dois grandes movimentos, da gente entender que é a ironia e a maiêutica. Como eu me desfazer de falsos conhecimentos que eu tenho, de conhecimentos preconceituosos, né? De coisa, mas isso não tem solução, não sei o quê, para a gente redescobrir e alcançar um conhecimento mais próximo da verdade com aquilo que você usa no seu método, que é a maiêutica. Né? E o que era, uma coisa que a gente falou na última live, o que era o Sócrates? Né? Era um professor, era um filósofo, estava ali, tudo, e aí a gente comentou que a gente conhece o Sócrates, mas ele não escreveu nada. Né? sim. Quem escreveu foi o Platão. Então, quem que era esse Sócrates? O Sócrates era lá também considerado por alguns, inclusive pelo posterior Aristóteles, que é o cara que banca aí o grande X da questão na filosofia antiga. Mais para frente talvez a gente comente sobre ele. Mas o próprio Sócrates era considerado um sofista para alguns. Né? Porque o que eram os sofistas? Os sofistas eram filósofos cuja a principal característica deles era fazer um discurso que apresentasse uma situação de tal maneira que todo mundo acreditava que era verdade, pronto, e acabou. E eles eram contratados muitas vezes para justamente fazer um discurso de, de tal maneira que resolvesse um problema sempre a favor de quem contratou. Veja, eu estou falando de contrato, porque realmente era cobrado. E eles faziam discursos, às vezes, eles faziam aquilo que a gente chama de marketing, né? Porque eles iam para algumas praças públicas, às vezes eles chegavam numa cidade que não tinha alguém ainda que fizesse isso, faziam discursos públicos ou se metiam nos julgamentos públicos que haviam, que é comum ali em algumas cidades-estados da Grécia, e pela eloquência, pela retórica deles, eles convenciam as pessoas a estudarem com eles e eles vendiam o curso. Olha aí, a semente do marketing foi no sofismo. Quase isso. É, E aí, você assim, falou dos quatro esses. P's aí, Elias. Vamos fazer as conexões. Né? O Vamos lá. produto era o conhecimento que eles ofereciam, a promoção era o Exato. discurso sofisticado que eles utilizavam, né? Muito E que bom. passava verdade e não tinha mentira, porque se fosse mentira não ia durar séculos como durou. Né? E depois, já falando de produto, agora o preço, cobrava o preço, né? E a promoção era exatamente
a atividade. Olha que coisa linda, cara. Sim, mas aí é que nós temos um problema. Quando Aham. você comentou lá, ah, mas eles entendiam, tal, mas eles falavam a verdade, eles faziam parecer a verdade. É porque a verdade é relativa, né, Elias? Hum. O que é verdade? Verdade Então, é aí um é que mito, tá. vai. Lá entre os gregos, a verdade era uma entidade. E se você. É engraçado isso, que como o nosso tempo regrediu um pouco em termos de conhecimento, em termos de amor próprio, eu diria. Né? Mário, alguma vez você já fez algum contrato que você falou assim, não, eu estou dando a minha palavra, a gente não precisa assinar nada? Eu sei que você já fez isso. Alguma vez você já fez um contrato que você falou assim, não, eu estou dando a minha palavra, a gente nem precisa assinar nada. Já várias vezes. Há Isso. pessoas que nos acompanham aqui, né, que já fez e faz contratos comigo assim. Isso. Mas isso aí E exige ó, o quê de você, Mário? É. do bigode, né? Isso Então, isso exige, exige o quê de você? Você dá a sua palavra. Hombridade, exige a hombridade, né? A capacidade honra, ser efetiva honesto. de cumprir aquilo que você Aí você já parou para apalavrou. pensar, Mário, se só a questão de aumento da população ou de inovação tecnológica fez a gente passar dessa coisa da palavra para o papel assinado? Não foi só isso. É que a gente realmente regrediu. A mentira no mundo antigo é punida com a morte em muitos lugares. Olha só. Não se falava de mentira. Você provar que alguém provar que você mentiu, acabava com a sua família, com a sua história, e tal. Então, isso é complicado. Principalmente quando a gente fala dos sofistas, porque eles não inventavam coisas, não era bem uma mentira. Mas é isso que você fala, ah, mas a verdade é meio relativa. Esses caras também deram uma inovada nisso. Porque eles criavam uma observação ali de tal maneira que aquilo se constituía como se fosse uma verdade. Mas muitas vezes não era exatamente aquela verdade. Né? Então, eu costumo dar um exemplo para os meus alunos. Por Eu favor. vou pedir permissão para você para dar o exemplo. É muito rapidinho. Então, como eu comentei com você, aqui agora nesse momento, haviam julgamentos comuns dentro das cidades-estados, né? Uhum. Então você tinha um problema lá com o seu vizinho, você levava para o juiz. E é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte: esse problema que você fosse apresentar ao juiz, já que você não resolveu por conta própria, tinha que ser um problema que se mostrasse realmente importante, né? Que interferir na vida da cidade, porque você tomar o tempo dos juízes que tinham que zelar pelo bem da cidade, pelo bem funcionamento, por um problema pífio, por um problema, né, sem grande importância, isso é Sim. considerado também um crime e você também era punido por isso, entendeu? Aí eu costumo dizer, fazer o seguinte exemplo para os meus alunos. Então, eu tinha um problema com o meu vizinho, né? Uhum. Sabe essas briguinhas de vizinho? Aí o meu vizinho matou meu Sei. cachorro. E aí meu vizinho matou meu cachorro. E aí, pô, eu quero ferrar com o meu vizinho. Quero literalmente ferrar com o meu vizinho. O que eu vou fazer? Eu vou levar ele nos juízes. Porque eles vão ver. Mas se eu levar lá um problema nos meus juízes, meu vizinho matou meu cachorro. Os juízes vão olhar para mim assim e falar, e vão mandar me chicotear. O que eu faço? Contrato um sofista. Aí eu E vai contrato um levar um sofista, esse discurso. sofista vai fazer o seguinte discurso. Veja, nós gregos, vamos supor que nós somos todos gregos agora, né? Nós acreditamos na, na, na possibilidade que os nossos deuses estejam presentes no nosso dia a dia. A gente assistiu muito Hércules, né? Muita Xena, essas coisas aí. Né? A gente assistiu muito desenho animado. E a gente sabe, então, pela tradição oral e pela tradição escrita grega, mesmo dos grandes poetas, da Ilíada, da Odisseia, que os deuses se apresentam na vida dos humanos, às vezes disfarçados. E às vezes eles se disfarçam de animais. E aí, quando eu contratei esse sofista vai chegar lá no tribunal e vai falar o seguinte: veja, todos nós aqui sabemos que os deuses interferem nas nossas vidas. E os deuses são importantes. Todo mundo, verdade. Todos nós sabemos também pela tradição do nosso povo que os deuses se transformam em
animais, às vezes, para nos observar. Ó, todo mundo, é verdade, ninguém pode negar. Aham. Olha que interessante. O meu cachorro, eu falo o nome do meu cliente, eu sou um sofista agora, tá? Mas eu falo o nome do meu cliente, né? Ele assume a posição do cliente. O meu cachorro era fiel. Tá. E nós sabemos que a fidelidade é uma questão de consciência e, portanto, a fidelidade é um atributo, né, do homem. E mais do que o atributo do homem, quem são fiéis? Os deuses são fiéis. Então, os deuses são o super-sumo da fidelidade. Então, se o meu cão é fiel, e ele não é fiel de qualquer maneira, ele é fiel mesmo para todas as situações. Quem diz que o meu cão não é um dos nossos deuses, né, demonstrando aqui, observando nossa vida? Então, quando o Sim. meu vizinho matou o meu cachorro, ele cometeu um crime contra os deuses. Se ele cometeu um crime contra os deuses, ele cometeu um crime contra a cidade. Ele deve ser punido. Olha aí, meu caro Você sofista, desconhece? eu estou convencido. Para mim é condenação Exato. sumária. É. Não, você percebe? Chega um ponto que os juízes ficam assim, pô, não parece real. Mas e se for verdade? A gente vai condenar o cara ou não vai Elias, condenar o cara? Cara, você o que percebe? O você. que é isso? Pode falar, vai lá. Por favor. O que tem isso a ver com vendas? Tudo. Por isso Quando a é. gente chega lá na década de 60, 70, depois em 80, já um pouquinho menos, a primeira coisa que a gente ouve falar, sofisticação. Agora a sua vida vai ser melhor porque isso aqui vai mudar a sua vida. Esse aspirador de pó vai Muito revolucionar o dia a sofisticado. dia. É, vai revolucionar o dia a dia da senhorinha dona de casa. E assim vai. Né? Pois Então, é. um discurso sofisticado, um discurso que você pega um aparelho lá, né? Ah, porque esse aparelho vai modificar a sua vida, esse aparelho vai não sei o que, vai revolucionar, vai não sei o que. E aí você acaba vendendo um produto, muitas vezes encantando o cliente, que a gente comentou lá da outra vez lá, mas encantando de forma Fórmula mágica, errônea. encantamento. Então, mas de uma forma errônea, porque quando o produto chegar na mão do cliente, quando começar o dia a dia do cliente com o produto, o que pode acontecer? Ele Elias, pode você ir chegou lá. no ponto crucial que divide aquilo que se traveste de venda, mas é enganação, daquilo que efetivamente é venda, e quando bem feito, com a metodologia correta, e não à toa eu trago um assunto tão intrigante aqui na nossa live, eu chamo de venda positiva. Porque veja, nós passamos uma vida inteira comprando coisas. Algumas nos decepcionam. E nós descobrimos que não compramos, nós fomos enganados, nós sofremos um golpe. Aquilo não é venda, aquilo é golpe. Mas toda a maioria, que é claro que o que dói mais é o golpe, isso pode virar um preconceito que a gente carrega. Quando eu digo a gente, todos os profissionais da área de venda sabem do que estou falando. E, não, você é vendedor, então é melhor tomar cuidado com você. Isso é um preconceito, ou seja, um conceito. Agora eu vou utilizar das ferramentas sofistas aqui para uma explicação. É um conceito pré-estabelecido sem nenhum conhecimento. Isso é pré-conceito, né? Então é um Exatamente. preconceito por quê? Porque você só se lembra daquilo que te doeu e que aquele que te enganou chamou de venda e você acreditou. E aí, porque eu sou vendedor, você acha que eu sou igual a esses caras? Não, eles não são vendedores. Eles não são profissionais. Por isso que aqui no Instituto nós chamamos de venda profissional. Né? Todo mundo que se forma aqui, Elias, no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, sabe como eles saem intitulados? Eles são condecorados como VPs, vendedores profissionais, aqueles que fazem os cursos de vendas, né? Nós temos os Muito bom. GPVs, os gestores profissionais em vendas, porque nós profissionalizamos essa relação. E a primeira coisa, isso é muito bacana, que a gente faz é quebrar esse preconceito, esse quase mito de que a venda é uma enganação. Assim como o sofismo surge, na minha opinião, isso é só uma opinião, não é? Como a elaboração do discurso, ou seja, a Sim, manipulação, e todo mundo também só lembra que manipulação é uma coisa ruim, mas esquece que manda para o manipulador os seus medicamentos, né, na farmácia de manipulação, e aquilo é coisa boa. Por que manipulação é uma exato. coisa ruim? Então, aqui, por exemplo, eu chamo de manipulação positiva,
que é quando eu pego esse argumento, esse fato, tudo isso junto, e eu te mostro o que efetivamente é verdade. E quando eu faço isso, isso se transforma numa troca, numa venda. Ao contrário dessa experiência ruim, o aspirador vai funcionar. O aspirador vai melhorar a vida daquela senhora. O aspirador ela vai fazer em 5 minutos o que ela demorava 1 hora para fazer. E ela vai dizer como eu consegui viver sem aspirador até hoje. E assim aconteceu com os celulares, com os computadores, com os veículos automotores, né? E sempre houve um sofista para melhor, né, conduzir a interpretação daquilo, porque o novo ele assusta, o novo gera medo. Só que o medo, e nós já falamos aqui também, Elias, ele te dá 2 caminhos. O medo é uma bifurcação que na nossa vida a gente sempre encontra, né? E se a gente for para um lado, a gente corre o risco de ir para aquilo que eu chamo de ciclo que ele trava, né? O medo ele pode travar ou ele pode fazer correr. Quando trava, você não faz nada. E quando você não faz nada, nada acontece. Quando nada acontece, mas o medo foi uma injeção de adrenalina aí dentro de você e nada aconteceu, aquilo frustra. Tanta adrenalina para nada e você entra Verdade. no ciclo de frustração, porque aquilo vai e pega o significado ruim do medo, e toda vez que você encontra uma situação como aquela, o medo é maior e você trava de novo e frustra de novo. E isso começa a gerar o que a gente chama de crenças limitantes. Mas você pode, e aí nós temos o poder, né, de, ao invés de absorver o medo e travar, é a luta-fuga, né? Você efetivamente ou lutar ou fugir, mas fazer alguma coisa. Ao invés de travar, você vai para o outro ciclo, que é o ciclo da motivação. Você age. E quando você age, alguma coisa nova acontece. E se uma coisa nova acontece, o novo ele assusta, mas ao mesmo tempo ele traz a novidade, né? E isso é positivo, e aí você se motiva a fazer novamente, você deixa de ir para o loop da frustração e vai para o loop ou ciclo da motivação. Não é? Então, voltando ao mas não era bem verdade. Eu costumo dizer, Elias, que ninguém compra o que não precisa. Só que a gente foca Perfeito. nas coisas. Você falou no nosso último encontro, né? A gente não precisa do objeto. A gente precisa do A que gente o precisa, objeto pode nos vai trazer. nos proporcionar. E o discurso Exatamente. sofisticado abre essa porta. Veja, você pode usar um discurso. Os larápios enganadores normalmente também utilizam-se do que a gente está chamando aqui de sofismo, porque eu preciso te convencer que é melhor fazer o que eu quero, ainda que seja mediante uma ameaça. Quantas vezes nós ouvimos, olha, exemplos préssimos eu vou trazer aqui, mas é bom a gente trazer a clareza. Quantas vezes a gente ouve de pessoas que foram assaltadas com armas de brinquedo? Elas foram enganadas. Eu estou colocando a sua vida em risco, portanto, para defender a sua vida, me dê o que eu quero. Mas no fundo a sua vida não estava em risco, né? Porque era uma mentira. Às vezes não, às vezes de fato coloca a sua vida em risco. E o E melhor é é não por isso que é arriscar. melhor, na dúvida, entrega logo, porque né, Exatamente. não vai se meter a enfrentar, até porque a gente está em tempos muito duros no que diz. Não, a gente sempre enfrentou tempos muito duros, outros tempos foram piores, se formos É olhar verdade. mesmo. Mas o fato é que essa linguagem de convencimento é utilizada por todos. Mas quando nós vamos à igreja, nós também, não é, utilizamos ou somos conduzidos por uma linguagem sofisticada de convencimento e que Sem nos traz, dúvida. na maioria das vezes, né, eu vou colocar um aspas aqui, aquilo que efetivamente pode e deve ser a verdade na tua vida. Agora, se a gente prestar bem atenção, não é, se a gente não simplesmente se deixar manipular, nós vamos poder aproveitar o melhor dessa linguagem sofisticada. Porque você percebe quando a verdade não está lá. Ah, aqui que está o grande X da questão. Vamos lá para os plot twist. Vamos nessa? Por favor. Olha lá, duas coisas. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal que entrou aqui, agradecer a Dani. A Dani fez um comentário interessante que vai puxar aqui agora. Eu Manipular é mover com as mãos, né? Manipular é É literalmente isso, fazer com que. obrigado, Dani. E lá, ainda na cultura grega, um dos primeiros manipuladores que existem até hoje, de uma forma dimensionada, são os paidagogos.
né? São os escravos que cuidam da educação da criança, que pega pela mão, leva na escola, volta, faz a lição com ele lá, é responsável pela educação dele. E aí você lembra que eu falei para você, nossa, no começo da nossa live hoje aqui, porque o Sócrates também é considerado um sofista. Só que você não sabia que o Sócrates é considerado um sofista por alguns. Ninguém sabe, quase ninguém sabe. Mas por quê? Olha só, gente, é furo, hein? 400 mil anos antes de Cristo, ninguém sabia. O Elias traz para a gente agora. Sócrates era um sofista e ninguém sabia. Então, quase não se fala sobre isso. É uma tese que o pessoal tem, né? Mas quase não se fala sobre isso. Por quê? Porque há uma diferença no discurso dele. Sim. Vamos lá, olha só o que o Sócrates pregava, né? Esse mundo aqui é um mundo ilusório, né? O mundo verdadeiro é o mundo das ideias, a gente aqui só recorda, né? Há toda uma cultura grega sobre uma espécie de reencarnação, mas ele não é compatível, as suas bases não são as mesmas, por exemplo, das crenças espíritas ou budistas que nós temos hoje de reencarnação. Os Né? Há espiritualistas, né? ciclos de vida. Isso. Então há um espírito na ideia grega lá que ele vai para o Hades, na verdade, que é o mundo dos mortos e tal. E o Sócrates fala, não é isso, a gente vai para o mundo das ideias, lá a gente conhece as coisas verdadeiras e aqui a gente só recorda delas. Né? Então a educação, na visão do Sócrates e do Platão, é uma educação mnemônica, o exercício de memória. E isso fica muito interessante porque há o uso do discurso, por parte do Sócrates, de comprovar que, por exemplo, uma pessoa analfabeta é capaz de fazer um cálculo complexo. Né? Então tem um discurso que eu recomendo a todos que leiam, posso conhecer, chamado Mênon. O Mênon é um escravo da casa. O Sócrates está dialogando com o dono dele. E o Mênon é analfabeto. E o Sócrates, para convencer o seu anfitrião, ele chama o Mênon e fala assim, olha, cara, vamos fazer... Lembra aquele A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado? Que é o cálculo da Me lembro, Elias. Que é o cálculo da hipotenusa, que por acaso é de um ancestral dele, ancestral entre aspas, né? Um anterior a ele lá, que é o Pitágoras, que é uma escola filosófica famosa, hermética, fechada só para os iniciados. Então aquele conhecimento do cálculo não deveria estar na mão ou na cabeça de um escravo. Né? E aí, através da ironia e da maiêutica, o discurso da maiêutica, o Mênon vai resolvendo o problema matemático complexo na frente de todo mundo, com respostas simples. Então, a gente não conhece Sócrates como sofista porque a forma dele pregar o sofismo, o discurso sofístico dele, era carregado de uma série de exemplos reais, de coisas que a gente conseguia fazer, exercer, de maneira que a gente conhece Sócrates por quem ele é, o cara que muda a visão da filosofia, o cara que muda o foco da filosofia, né, no sentido geral, e que coloca o problema para o homem, né? O que é o conhecimento para o homem? Né? Lembra que eu comentei com você na última live que ele foi condenado porque ele corrompia a juventude? Por que ele corrompia a juventude? Por conta dessa crença que ele tinha. E aí a gente falou uma coisa muito importante. Você que é vendedor, você que é representante, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Que é uma coisa que a gente falou na outra live. Se você não acredita no seu produto, como é que você vai vender? E aí teve um colega seu, né, alguém da tua equipe, que comentou, eu compraria de mim mesmo? Não interessa o produto, interessa a minha atitude como vendedor. Eu compraria de mim mesmo? Eu me convenceria a comprar? E aí, o que o Sócrates acreditava? Já que ele acreditava que a gente realmente conhecia a verdade lá de cima, quando a gente chegava aqui, aquilo que a gente sabe fazer melhor é aquilo que a gente já conhece por dentro, que a nossa alma conhece melhor. E aí ele chegava para o filho, porque havia aquela coisa que, inclusive, até chega na nossa sociedade hoje em dia. Se a sua família é de advogados, você vai ser advogado. Se a sua família é de médicos, você vai ser médico. Não interessa o seu gosto pessoal, você tem que seguir a carreira da família, não sei o que e tal. E ele chegou e falou assim, não, se você gosta de cuidar de cavalo, né, que tem um diálogo chamado Hípias, é onde acontece isso, né, que o filho de um magistrado da cidade, o filho do juizão lá, né, vira e fala, eu gosto de cuidar de cavalo, eu amo cuidar de cavalo. Só que cuidar de cavalo é coisa para escravo.
Então, o filho do juiz, que é dono de cavalo, e o Sócrates vira para o cara, que o cara vai perguntar para o Hippias é o nome desse cara, vai falar lá pro Sócrates, e o cara fala assim, meu, o que você gosta? Ah, eu faço de coração, eu amo. Então faça. Ah, mas meu pai, faça, a vida é sua. Então, quando a gente vai vender uma mercadoria para alguém, quando a gente vai querer, por exemplo, a Daniela sabe, ela tem um produto muito bom agora, que ela acabou de produzir com todo carinho e amor, que é um livro sobre saúde da mulher. Para que ela possa vender, ela tem que conhecer. E ela tem que entender. E aí, conversando um pouco com algumas clientes dela, algumas pessoas que compraram o livro dela, como as meninas se encontraram dentro daquilo. Né? Como as mulheres se encontraram dentro daquilo. É um resgate que ela está fazendo. E eu só consigo fazer esse resgate, eu só consigo trazer, eu só consigo pegar na mão do meu cliente e trazer ele para a minha mercadoria se eu acredito na minha mercadoria. Perfeito. E Entende? foi isso que Esse é o levou Menon a manipular. conseguir resolver, que ele Exato. acreditava no método. Eu já estou aqui com o texto, Exato. né? Enquanto você Isso. falava, eu já fui à internet, já estou com o texto aqui, vou me deliciar lendo isso aqui. Cara, é Né? lindo. Aí, assim, por que a gente está falando isso? Ó, o segundo plot twist aqui já, hein? Vamos lá. Sabe, sofistas? Então, óbvio que a gente passou aí mais de 1000 anos falando mal dos sofistas, porque esses caras são os caras do Sim. discurso bonitinho, mas que manipula do lado ruim, né? E os caras falam mentiras. Ah, é papo de sofista. Só que agora, no século XX, aí, depois da década de 60 e 70, está havendo um resgate dos textos aí mais próximos, mais originais dos sofistas, e percebendo que não é só o discurso é uma das coisas que eles usavam, e aí entra aquele preconceito que você comentou agora há pouco, né? Que a gente é capaz de fazer preconceito por causa de um erro de uma pessoa, Sim. né? Que te vendeu a ponte, o viaduto do chá, que é o conto do vigário, né? Que o cara é bom vendedor porque ele te vendeu o viaduto do chá. Aí o cara tava vestido de padre, não, eu sou padre. Conhece a história do conto do Sim, vigário? é De o onde conto veio do essa história? vigário. Exato. Então, e a gente cai nesse preconceito de que os sofistas são só isso, e quando na verdade não, eles têm uma contribuição fenomenal para a história da filosofia e a história do pensamento humano. A Né? Investigar estruturação os do sofistas é discurso, né, interessante. Elias? Sim, e outros, eles vão, quer queira, quer não, pelo lado bom, pelo lado mal, não interessa, eles influenciam um dos caras que vai fazer um grande trabalho que é trazer à luz, porque não é uma invenção, mas é quase que uma descoberta, Sim. que é a lógica. Até, né? Por conta do discurso dos sofistas, mal usado, que era esse uso nos tribunais e tal, que o Aristóteles vai falar assim, não, se a gente tem uma linguagem escrita, se a gente tem uma linguagem, essa linguagem tem que se referir a objetos no mundo, não pode ser devaneio. E aí ele pega e organiza, né, aquilo que a gente chama de órgão, que são textos onde ele demonstra e traça lá toda a origem da lógica. Repete o nome do Uma livro, pessoa, Elias. não, é um conjunto de livros chamado de órgão. Órgão. Mas Né? você falou Aí alguma os coisa de textos. devaneios? Não, as palavras não podem ser só devaneios. Ah, As entendi. palavras têm que ter significado. Esse significado são coisas no mundo. Essas coisas podem ser tão sensíveis, né? Um objeto, uma mesa, por exemplo, Uhum. ou ela pode ser uma ação ou pode ser um estado. Eu estou alegre. É um objeto no mundo. Né? Muita gente confunde a ideia de objeto com algo apenas sensível, palpável. Mas o objeto é tudo aquilo que eu consigo fazer uma análise em cima daquilo. Né? Então eu consigo fazer Olha uma só. análise em cima da minha relação com o objeto. Né? Eu gosto de chocolate. Não é o chocolate, Eu não é gostar dele. é eu gostar, é uma relação. Então, Sim. relação, ação no mundo, estado de coisas no mundo são objetos também. E o Aristóteles vai colocar tudo isso aí em cima de um papel, são vários textos. Então, por exemplo, nós temos lá os analíticos primeiros, os analíticos segundos, o tão famoso metafísica que é tão mal colocado, tão mal aplicado esse nome hoje em dia, mas a metafísica, o texto da metafísica, o texto da física também, são textos onde ele vai delinear ali todo o uso da lógica que vai influenciar o resto da sociedade até os nossos dias. Tudo que a gente tem de tecnologia hoje começa ali no Aristóteles, na lógica do Aristóteles.
E isso acontece justamente porque ele está lá combatendo o mau uso do sofismo, o mau uso do sofismo. Aí sim, Elias, era esse ponto que eu estava ansioso para chegar. As coisas não são ruins, as coisas são simplesmente coisas. O remédio deixa de ser remédio e passa a ser veneno, e o veneno deixa de ser veneno e passa a ser remédio, dependendo do seu uso. O bom uso Exatamente. transforma aquela substância em remédio. O mau uso transforma aquela substância em droga que É. danifica, em droga que aprisiona. E esse E é o aí, como é que a ponto. gente traz isso, né? Como é que a gente traz isso principalmente para nós, o dia a dia nosso de representante comercial, de vendedor, daquele que vai levar as coisas? Através da forma como nós manipulamos nosso cliente, nosso produto, nossa Exato. atitude com o produto. Elias, eu quero trazer aqui um exemplo. Eu estou aqui e tenho Vontade. certeza que todo mundo está adorando a tua conversa. Eu não quero Espero cometer o pecado, estar sendo né, útil. de perder a oportunidade de ouvir tuas sábias palavras. Aí nós temos 9 minutos, então Imagino. vou rapidinho contar uma história que aconteceu na semana passada. Alguns que estão conosco aqui estavam comigo lá também. Eu fui convidado a uma live com a querida Mara Coaching, né? Que vez ou outra está com a gente aqui. Grande beijo a todos. Enfim, e ela me convidou com um desafio. Ela falou, Mário, eu estou com um pessoal aqui que vende consultoria, alguns vendem software, e aí eu queria que você falasse sobre como vender o intangível. E só Ah, a forma de nomear o produto e portanto, né, colocar como um desafio a ação de vender aquele produto que chamavam de intangível, isso gerava uma crença limitante. E isso é real. O discurso é sofisticado, mas é pura realidade. E aí eu propus para a turma, e quero dividir isso com todos os profissionais que nos assistem aqui, né? Eu falei, que tal se a gente parasse de chamar de vender o intangível como vender o tangibilizável? Porque tangível, né, é aquilo que você consegue contar, você consegue tocar, você consegue, como você falou, é um objeto, né? E o intangível é aquilo que você, talvez eu possa dizer, aquilo que você consegue sentir, mas quem disse que sentimento não é tangibilizável? Porque, Elias, eu te amo tanto, né? Não é só isso, Elias, é muito mais. Eu estou quantificando algo que é intangível, que é sim, o sim. amor. Né? E gente, estou fazendo uma declaração de amor. Elias é um irmão, é um brother já de muitos anos. Não é só Ih, exemplo, de você já sabe o quanto décadas. eu amo, né? Mas o fato é, olha só. Então, quando a gente só por pensar ou por mudar, por isso eu falo da linguagem e é fundamental na mudança do estado de cada um de nós, né? Quando eles pararam de chamar de intangível, falaram tangibilizar, a questão é que nem todo mundo consegue tangibilizar. E aí é que eu entro como um agente de mudança, motivador e facilitador. Eu não estou enganando ninguém. Eu só estou conseguindo, Elias, fazer com que você seja capaz de identificar num processo de imaginação, de idealização, não é? Que está no âmago do que a gente está discutindo aqui da filosofia, né? No mundo ideal aí, você conseguir medir, quantificar quanto benefício pode trazer para você, por exemplo, um software, uma consultoria, todas essas coisas. Né? E a Um capacidade de aspirador de fazer isso é pó. extremamente positiva, porque senão algumas pessoas, algumas empresas vão quebrar, algumas pessoas vão morrer sem saber do benefício que aquilo poderia lhe trazer, não é? Sem Exato. saber da cura. Psicólogos de plantão. O que a gente faz se não manipular positivamente ideias e sentimentos? E a gente nem põe a Exato. mão. A gente só fala, pega daqui e põe ali, por favor. Não, mais para a direita e mais para a esquerda. E de uma forma muito sofisticada, porque a gente não fala esquerda nem direita. A gente só pergunta, utilizando-se da maiêutica, né? Mas você já pensou na possibilidade de estar à direita e não à esquerda? E a pessoa se Exato. cura e fala, doutor, estou curado? Exatamente, é exatamente E isso. o que é, Elias, para te devolver a palavra, perdão? O que Imagina. é essa sofisticação e essa manipulação positiva, senão a capacidade
de ajudar o outro, conduzir o outro a uma luz que ele ainda não conseguia ver. Só que a diferença é isso aqui que eu queria dizer, entre o vendedor profissional e o vendedor amador, ou o enganador que se traveste de vendedor, mas ele não é profissional, ele não é vendedor, na verdade é um bandido que está querendo enganar o outro, são coisas muito distintas, não é? Como algumas pessoas se fazem de pessoas boas, algumas pessoas se travestem de mendigos para ir lá e te tomar aquilo que não teria direito, não é? Então, o vendedor não, o vendedor é profissional, assim como o médico é profissional, como o advogado é profissional, como todos os outros profissionais, a função dele é conduzir o melhor caminho para a compra ou o consumo, trazer a melhor experiência de compra e de consumo para o cliente. Ele usa, então, dessa capacidade, e a história lá com o pessoal do intangível, que agora é o tangibilizável, vou te ajudar a entender como isso pode te ajudar. Recentemente eu estive com alguém muito parecido com você, que faz o que você faz, assim, sabe? E ele pegou isso, fez desse jeito e atingiu esse resultado. E quando é venda positiva, eu consigo e devo dizer, olha, está aqui o cartão desse alguém, liga para ele, fala com ele que ele vai te contar como foi, porque isso é verdade. Pode falar em meu nome. E quando isso acontece, nós não estamos enganando, nós estamos ajudando o outro a trilhar o melhor caminho, e o outro ele tem a opção de dizer sim ou não, compro ou não compro, sempre haverá esse poder na mão do cliente, não é? Mas o que é fundamental é o interesse, olha, é quase romântico, mas não é não, gente, isso é ciência aplicada à venda, o interesse genuíno em ajudar o seu cliente. Quando isso acontece, as suas vendas, olha, elas têm um crescimento absurdo, não é? É incrível no sentido de quase não ser possível de se crer como as coisas acontecem. Parece que é mágica, basta ter o genuíno interesse em ajudar. Como médico, ele vai lá e corta o cliente, não é para machucar o cliente, que no caso é paciente. Ele corta para curar. Às vezes até machuca, vai, mas aí foi um erro de percurso. Mas ele corta para curar. Exatamente. Se eu vendo para você, é para te ajudar. E assim como todo mundo que te ajuda, você remunera, acho justo que você me remunere também. Se você aí que está nos ouvindo, fica meio acanhado, mas eu vou falar do meu produto aqui. Quantos de vocês, no dia do Jabá, eu falo, manda, e você está aqui participando, e você fica acanhado de mandar o nome da sua empresa, ou do seu produto, ou do seu projeto, que você acha ele pequeno, acha que ele ainda não é digno de... Você está evitando que pessoas possam usufruir daquilo que você tem de melhor. Então não fica acanhado, não. Não fica acanhado, não. Então, uma coisa que você falou, Mário, e talvez a gente possa até pegar numa próxima live para isso, porque o nosso tempo quase está acabando, é a respeito desse mal sofista, não é? O vendedor que não é vendedor, que é o enganador, né? Você acredita? Eu acredito nisso, porque eu observei isso de algumas vezes. Que o cara não sabe, assim, ele acha que o único jeito de ele vender é aquilo lá. E ele não vê o potencial que ele tem, porque se ele é capaz de fazer isso... Imagina com interesse genuíno. Se ele for manipulado, se ele for direcionado, o cara pode ser top. Lembra muito o Dick Vigarista. Lembra do nosso desenho lá da Corrida Maluca? O cara estava na frente na maioria das corridas. Só que ele não confia que ele vai ganhar. Ele está na frente. Na maioria dos desenhos, ele está sempre em primeiro lugar. Só que ele está tão lá na frente, ele não confia nele. Ele acha que o único jeito dele ganhar é até passeando. E aí ele para até passear. Pois é. Né? É a mesma coisa. Grande Dick Vigarista, é verdade, Elias. Maravilhosa lembrança, cara. Ó, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Mário. Você tá olhando aí? Eu quero fazer o meu jabá também. Cara, o tempo ótimo, então eu quero fazer o convite para todo mundo aqui. Por favor. Disparem isso também. Como eu falei, né? A gente mudou. Epic Saúde sem acento agora. Amanhã, live. Mudanças de paradigma para a sua saúde. 1h30 da tarde, às 13h30, hora do equinócio de primavera. E aí eu vou mostrar para vocês que a primavera não está começando, nós estamos no meio dela. E isso é importante para que a gente possa trabalhar com a nossa saúde, prevenir coisas que a gente... Elias, às vezes sofre... fala como a gente encontra, porque o tempo vai acabar.
Epic Saúde sem acento aqui no Instagram do Mário, ou tem o Facebook também, colocou lá Epic Saúde sem acento, vai me achar. Agradecer a Boa, Daniela boa. também, que fez minha arte e tudo mais, certo? Então amanhã, live Ficou maravilhoso.